Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo e também no canal Cristãos Cansados no YouTube. Como sempre, é uma alegria muito grande ter a sua presença aqui conosco, ouvindo, prestigiando, seja no canal, seja na rádio. O que importa é que você está aqui com a gente para a gente estudar a Palavra de Deus mais uma vez. Lembrando que estamos aqui na inauguração, praticamente, de uma nova temporada, que é a temporada que fala sobre a promessa de Deus para a humanidade, a aliança eterna de Deus. Como é que se dá essa relação de Deus, o seu plano de salvação? O tema da aliança é um tema que permeia Gênesis, Apocalipse, é quase ali que uma cola, uma base que sustenta os grandes temas de toda a Escritura, todos eles vão acabar sendo ligados ali pelo lance da aliança. Então é um tema fantástico de ser estudado e a gente vai passar aí 3 meses, 13 episódios estudando esse tema de forma cuidadosa, aí, com mais calma, e você é o nosso convidado para participar dessa jornada conosco. Hoje estamos indo para o segundo episódio. No episódio anterior a gente falou um pouco sobre a questão do pecado, da queda, de como Deus criou as coisas, qual era o propósito que ele tinha para a humanidade, para a criação. Infelizmente o ser humano se rebelou, mas Deus, dentro da sua graça, dentro do seu infinito amor, proporcionou um jeito de resolver essas coisas. E hoje a gente vai gastar esse segundo episódio para ter um panorama geral aí do que a gente vai discutir no decorrer dos próximos episódios. Então, a aliança ela acaba se desdobrando em vários aspectos. Alguns até falam que são várias alianças, mas a gente não concorda muito com isso. Na verdade, é uma aliança só e ela vai tendo aspectos que vão sendo trabalhados conforme a revelação bíblica dentro da narrativa vai acontecendo. Novos elementos vão sendo adicionados dentro da narrativa e com isso a aliança vai mostrar outros aspectos que revelam não só a gravidade do pecado do ser humano, mas também a maravilhosa graça e misericórdia divina, né, de ir até as últimas consequências para resolver o problema que o ser humano de fato criou, né? Então a gente vai ver aí hoje partindo aí do princípio de Adão, passando por Noé, Abraão, Moisés, né, com o povo de Israel e também a nova aliança que é prometida ainda no Antigo Testamento. Então fica aqui com a gente que vai ser sensacional ter esse estudo aí. E para me ajudar a conversar um pouco sobre esse assunto, o Jarson Araújo está aqui com a gente, meritíssimo, seja muito bem-vindo. Valeu, Isaac, é muito bom aí, galera, estar sempre com vocês para a gente entender um pouco mais das temáticas bíblicas, né? Peço que vocês suportem minha voz aí durante esse episódio. Não, tem nada disso não. Pra quem me aguenta há 5 anos falando aqui no Contra a Cultura, o que é uma visitinha de vez em quando? Tá tudo certo. Jarson, cara, você curte esse lance da aliança? Eu gosto muito desse assunto, cara. É um dos assuntos que eu mais tenho prazer de estudar, assim. Qual que é o teu relacionamento aí com o estudo da aliança? Esse foi um assunto que, quando eu comecei a estudá-lo, me causou muitas dúvidas, muitas dúvidas. Você sabe, né? Quando o negócio te causa dúvidas, aí é que você tem vontade de ir a fundo mesmo. Então, é um assunto também que eu tenho muito apreço por ele. Não, do tanto que eu já li e estudei, eu sei que eu não sei nem 5% sobre esse assunto, mas graças a Deus já fui muito abençoado estudando ele, viu? Não, esse é aquele típico assunto que você tem que passar a vida estudando, e eu tenho certeza que ainda precisa de uma vida eterna ainda para continuar. Tudo que isso implica, toda a ligação que isso vai tendo, assim, às vezes eu estou estudando algum outro tema e você vê assim, nossa, mas como é que isso aqui está dentro de todo o propósito de Deus aqui dentro do plano da redenção, como é que isso se encaixa? Você vai vendo outros aspectos, outros desdobramentos disso daí, e é um tema, assim, sensacional, né? Eu tenho pra mim, Isaac, que esse é um dos temas que concretiza o que o autor de Hebreus diz, né? Quando diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. O tema das alianças é um tema que comprova isso. Você está estudando lá o assunto, de repente você percebe uma conexão com a aliança, vê como aquilo tem a ver com o plano da salvação de Deus. Então, é uma das provas que a palavra de Deus é viva. É esse assunto aí. Agora, sim, quando a gente fala de aliança, do que exatamente a gente está falando? Porque quando eu escuto a palavra aliança, eu penso nisso aqui, né? Nesse anel que fica aqui no meu dedo anelar, simbolizando que eu sou casado. É mais ou menos isso que a Bíblia está falando? Ou tem alguma outra... Do que a gente está falando? O que a gente tem que ter em mente quando a gente lê a palavra aliança no contexto bíblico? Pois bem, é uma pergunta ótima, né? Quando a gente trata da aliança, temos que ter em mente que ela é a base de qualquer relacionamento com Deus. Deus, quando cria criaturas, ele se relaciona com elas, não é de um modo alheio, não. É através de alianças. Mesmo que essa aliança seja implícita, né? Por exemplo, o modo como você se relaciona com Deus desde o seu nascimento, quer você saiba, quer não, é através de uma aliança. Então, Deus se relaciona com criaturas por meio de alianças. E uma aliança nada mais é do que um pacto, um contrato, onde existem cláusulas de um lado, existem cláusulas do outro, existem obrigações, existem benefícios. E tudo isso a gente vai aprender porque está
abrangido, está abarcado pelo tema da aliança. O fundamental de se entender é que tem a ver com um pacto, uma espécie de contrato, de relação, onde as duas partes vão atuar. Vamos ver, né, obviamente, que existem algumas alianças onde Deus é o protagonista. Existem outras alianças onde ele delega um papel a um ser humano para que cumpra aquela função. Mas a aliança, de modo geral, implica em que as duas partes ali estão participantes dessa aliança. Hoje, quando você quer firmar um contrato com alguém, você vai lá no cartório para você assinar lá, fazer a sua assinatura e autenticar esse documento para que ele tenha validade pública, né? Para que ele seja reconhecido publicamente e tenha ali, de fato, firmado que as pessoas fizeram esse contrato. É interessante que na antiguidade, geralmente você fazia assim, você pegava algum animal, você ia até um altar, cortava esse animal ao meio para poder fazer ali um sacrifício, e aí as duas partes, né, apertavam a mão ali e falavam assim, olha, geralmente elas passavam no meio daquele animal cortado, né, separava as partes ali, passava pelo meio, e aí um virava pro outro e falava assim, olha, que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal, se eu vier a falhar no cumprimento das cláusulas do contrato que se referem a mim. Aí as duas partes apertavam a mão, né, olhavam para aquele sacrifício e tal. E você vê muito essa coisa do sacrifício dentro do plano da salvação, pelas tipologias, né, pelas leis ali religiosas, por todo... É muito forte esse lance do sacrifício, do animal imolado, do animal sacrificado ali e tal. E isso está muito associado à ideia do plano da redenção. Só que quando você vai para o Novo Testamento e vai ler, por exemplo, Hebreus 10, lá o autor vai dizer que, assim, o sangue de animais sacrificados não é capaz de purificar o ser humano de pecados. Aí você fica assim, né? Poxa, mas eu no Antigo Testamento inteiro vejo a salvação por meio de sacrifícios, aí depois no Novo Testamento vem dizer que não tem nada a ver. Aí você fica assim, será que é isso que é nova aliança e tal? Mas se esse é a nova aliança e não tinha nada a ver com animal, então, primeiro, para que os caras sacrificavam animais? E segundo, como é que eles eram salvos então se não era pelo sangue desses animais sacrificados? Esse ponto que você levantou no começo, Isaac, é importante demais sobre como era o ritual típico de se estabelecer uma aliança, né? Você aí, que está ouvindo, né, ou que está assistindo a gente, pode ler depois Gênesis capítulo 15, e você vai perceber que é retratado justamente isso aí que Isaac falou. Abraão fazendo um pacto com Deus, né? E um animal é partido ao meio e o próprio Deus passa através daquele animal, né? Simbolizando ali que ele estava disposto também a participar daquela aliança com Abraão. Você falou também, mas na verdade, quando Deus passa no meio dos animais, Abraão está dormindo, né? E ele não passa no meio dos animais. Só Deus que passa. Então Deus está assumindo todo o ônus do prejuízo do contrato, né? Muito relevante isso aí, né? Que mostra que esse é um tipo de aliança unilateral, né? Onde Deus é o principal, exato. Ele é o participante que vai realizar todas as cláusulas, que vai cumprir com todas as cláusulas. Abraão é um participante da aliança, mas unicamente como um beneficiário. Ele adere à aliança, mas apenas como aquele que vai receber, né? Agora, sobre essa pergunta que foi levantada, é importante demais, porque, como você falou, se você ler Hebreus capítulo 10, vai perceber que não existe eficácia no sangue de animais. Mas nós temos que entender que existia uma relação tipológica. Aqueles animais eram um mero símbolo. Os crentes da antiga aliança, eles são também perdoados. Os pecados deles também são pagos com base no sacrifício de Jesus. Aí talvez surja dúvida, né? Mas como é que um crente poderia ser perdoado por um sacrifício que ainda ia acontecer? Mas você tem que lembrar que esse sacrifício acontece com base na aliança. Deus fez uma promessa. Todo o livro de Hebreus tenta fundamentar isso. Capítulo 6, por exemplo, diz que Deus fez uma promessa. É impossível que Deus minta. Então, Abraão, por exemplo, foi perdoado porque ele acreditou na promessa de Deus. A promessa de que viria um descendente em quem todas as nações da terra seriam abençoadas, porque ele morreria pelos nossos pecados e, portanto, pagaria pelos pecados do homem, né? Então, ser perdoado pelo sacrifício é o que acontece. Mas como o sacrifício ainda não havia acontecido, a promessa ficava como a garantia de que ele aconteceria. O crente da antiga aliança era perdoado assim. É aquela ideia, por exemplo, hoje quando você compra... Tem muito empreendimento imobiliário aí que os caras vendem na planta, né? Então, tipo, eles te vendem a promessa de que daqui a alguns anos você terá uma casa. Eles não te vendem a casa. Um descampado de mato. Assim, não tem uma casa aqui, mas por que você está me vendendo uma casa? Não, porque esse contrato garante a você que daqui a 5 anos você vai ter uma casa aqui. Ah, e se não tiver? Então tem cláusulas no contrato que vão te proteger disso. Né? Então é tipo isso. Deus ele está garantindo. Falou, ó, o que eu falei aqui vai acontecer. Aí você tem que lembrar, né, na criação. Poxa, se Deus fala e as coisas passam a existir do nada... E ele está falando que isso vai acontecer, você pode ter isso como certeza. E eu acho que basicamente essa é a definição de fé, né? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das que não se veem. Que é um outro assunto trazido pela carta aos Hebreus, né? Gente, nós vamos ao longo desses meses aí, né, estudar vários livros da Bíblia. Agora, é fundamental que você leia Hebreus do começo até o final. Você tem que ler do capítulo 1 ao 13 para entender o assunto da aliança melhor.
Antes da gente continuar essa conversa que tá muito legal, quero convidar você para entrar em youtube.com/cristãoscansados, se inscreve por lá e ative as notificações para você não perder nada do que acontece, né? As conversas extras, o conteúdo que extrapola aqui esse momento da rádio. Então você é nosso convidado para ir lá. E também não perca, porque a gente está quase encerrando aí o nosso curso de interpretação bíblica, o nosso curso de hermenêutica, de como estudar a Bíblia, como ler a palavra de Deus. Tá muito legal, o pessoal tá gostando bastante, então você também é nosso convidado. A gente tá tendo lives lá no canal toda sexta-feira, por volta das 19h30, 20 horas, tá bom? E os episódios também ficam gravados, as aulas ficam gravadas lá para você acessar também pelo site queroentenderabiblia.com.br, beleza? Eu te espero lá. Indo então assim pro aspecto da aliança básica, a gente já viu ali, logo em Gênesis 1, que Deus ele firma já uma aliança, embora a palavra aliança não apareça ali, mas você observa os aspectos de um contrato lá em Gênesis 1, 26 a 28, onde Deus diz, ó, eu vou abençoar o ser humano. Então ali ele estabelece um relacionamento onde ele cria o ser humano sem nenhuma contrapartida, ele simplesmente traz o ser humano à existência e o abençoa porque sim. Ah, mas por quê? Porque sim, eu vou te abençoar. Eu estou te criando para se relacionar comigo e ser portador da minha imagem. Toda a bênção está ali, né? Ser portador da minha imagem e se relacionar comigo. E aí ele fala assim, ó, e com isso você vai agora se relacionar com a sua contraparte, e nisso você vai povoar toda a terra. Então tem um aspecto social ali, totalmente horizontalizado, do ser humano com o próximo, né, com o outro. E você vai administrar essa terra, esse Éden, esse jardim, essa criação que eu estou te dando aqui para cuidar. Então você vai ser o meu representante aqui na terra. E aí, como a gente discutiu no episódio anterior, o ser humano vira as costas para isso e fala assim, olha, eu não quero governar isso daqui debaixo dos teus critérios, do teu contrato. Eu estou rasgando esse contrato comendo esse fruto aqui, e eu estou estabelecendo, pelo meu conhecimento do bem e do mal que agora eu tenho, de que eu sei como fazer essas coisas, de que eu vou fazer tudo do meu jeito. E aí você vai para Gênesis 4 e você percebe os efeitos do que isso gerou. A gente vai falar um pouco sobre isso no episódio 3, né? Essa consequência que vai de Gênesis 3 até lá mais ou menos em Gênesis 11, né? Como é que o escalonamento dessa administração nova do Éden, da criação divina, vai tudo por água abaixo, né? E ao mesmo tempo você tem essa promessa onde Deus fala assim, olha, apesar disso tudo, eu tô dizendo para você agora que alguém vai surgir lá na frente que vai resolver esse problema que vocês criaram. E não é alguém, assim, mágico que vai surgir do nada. É a própria divindade que vai resolver esse problema. Só que essa divindade, na verdade, é a descendência da semente de Adão. Então, fica essa promessa esquisita ali e tal, quicando no meio de toda a história bíblica, que você só vai entender isso direito lá no Evangelho, né? E aí, lá em Noé, você já percebe ali o primeiro uso da palavra aliança. Quando você vai lá para o capítulo 6, que mostra que a humanidade toda estava completamente depravada, seus caminhos eram maus. E aí Deus chama Noé, porque sim, porque o texto começa dizendo que Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. E aí começa a história de Noé, né? E aí ele fala assim, olha, eu vou estabelecer a minha aliança com você. O que eu vou fazer? Eu vou colocar você dentro de um barco e vou te salvar. Agora, Jarson, uma aliança ela é formada de partes e contrapartes. Ela é formada de responsabilidades e privilégios dos dois lados. Mas quando a gente lê Gênesis 6, a gente não encontra isso. A gente percebe que Deus promete, olha, eu vou te colocar dentro de um barco e vou te salvar. Mas Noé não recebe nenhum tipo de contraparte. O que isso diz sobre a aliança que está sendo firmada aqui? Apesar da palavra aliança, né, que você mencionou, não existe ali no capítulo 1 e 2 de Gênesis, você já fundamentou muito bem aí que existem as ideias, os princípios da aliança. Está presente uma relação com Deus, está presente uma relação com os seres humanos, está presente uma relação com a terra, com o mundo, no caso. Então, todos os elementos fundamentais da aliança estão ali. Agora, lá em Oséias capítulo 6, no verso 7, Deus diz lá, né, que eles, Judá e Efraim, seu povo, transgrediram a aliança como Adão. Ou seja, uma palavra que conecta explicitamente Adão à aliança. Demonstrando que Adão era também um participante da aliança. Havia um contrato lá, por mais que não se fale explicitamente em Gênesis 1 e 2. E qualquer hebreu lendo a escritura perceberia isso facilmente, né? Mesmo que a palavra não estivesse lá. Aí, como você falou, o contrato foi quebrado. E lá na época de Noé, quando Deus disse que faria a aliança dele com Noé, você percebe que ela é uma aliança unilateral. Em que sentido? No sentido de que Deus seria o portador das cláusulas contratuais e ele seria o cumpridor dessas mesmas cláusulas. Deus diz, eu farei com você a minha aliança, multiplicarei a sua descendência, preservarei a sua semente na terra. Veja que é uma aliança composta apenas de promessas. Obviamente, você vai ver um pouco mais à frente que Noé teve que fazer o barco, a arca, que faria com que a aliança pudesse se consumar. Mas as promessas cumpridas foram partidas unicamente de Deus. Então note que Deus não cobrou
de Noé nenhuma promessa que ele devesse cumprir. Pelo contrário, Deus simplesmente chega lá e diz o seguinte: Noé, aceita aí a bênção. Sou eu que estou dando. Você não precisa fazer nada em troca. Nem você fez nada em troca antes. A aliança que eu estabeleço com você, sou eu que estou fazendo. Não é você que está fazendo comigo. Então Deus é o iniciador da aliança aí. Que Noé simplesmente se torna um aderente dela. E por consequência, a família dele é beneficiada também. E a gente vai notar um padrão, né, Jarson? Que esse primeiro passo da parte de Deus, ele é o que inaugura todas as alianças. A gente está falando alianças no sentido das pessoas que vão receber essas alianças, mas lembrando que a base da aliança é a mesma, basicamente. É uma aliança só. A gente está falando alianças aqui para te explicar como é que isso vai ser apresentado para Abraão, para Moisés, para Davi, enfim, para todo mundo. Só que aí é o que tá. Quando você vai para a criação, como é que a criação começa do ser humano? Deus cria o ser humano. O que o ser humano fez para ser criado? Nada, porque é difícil você fazer alguma coisa quando você não existe. Então um ato de graça da parte de Deus começa com ele criando o ser humano. E já tendo o spoiler do que aconteceria consigo mesmo de prejuízo por causa dessa criação. Né? Vamos partir desse princípio aí. Então Deus cria o ser humano e fala assim, eu vou te abençoar. Começa assim o relacionamento de Deus com Adão. Eu vou te abençoar. E a partir dessa bênção, eis o que vai acontecer. Aí ele vira para Noé e fala assim, Noé, você achou graça diante de mim. Senhor, mas eu não estava nem procurando. Então, mas os meus olhos bateram em você, e eu falei, legal, vou salvar você. Aí você vai entender, mas por que Noé e ninguém dos outros pré-diluvianos? Então, aí é uma outra discussão que a gente vai ter no episódio que vem. Mas, o ponto é que começa a partir daí. Deus chama Noé e fala assim, eu vou te salvar porque sim. E aí, claro, Noé vai pregar ali, ele vai anunciar aquilo ali tudo, mas a gente vai perceber nas alianças que vão decorrendo, quanto o princípio que lá na frente a gente vai chamar de evangelho, que é nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, servos do príncipe da potestade desse mundo, e aí Cristo veio e nos resgatou dos nossos pecados. Esse é o princípio básico que você vai perceber em toda a aliança que vai acontecer de Deus com o ser humano. É o princípio de Gênesis 3,15. Vai vir um descendente que vai resolver o problema, e tudo parte da minha iniciativa divina. E aí, Jasso, a gente vai para Gênesis 12, que é a aliança de Deus com Abraão. Verso 1. O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja você uma bênção. E aí ele prossegue, né, com as suas promessas e tal. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, amaldiçoar aqueles que te... E em você serão benditas todas as famílias da terra. A coisa aqui já começa com a promessa. Não é como se Abraão tivesse por aí numa busca por Deus. Ele estava lá de boa, vivendo sua vidinha lá em Ur dos Caldeus, também conhecido como Babilônia, né? Precisamos lembrar isso. Ele estava lá em Babilônia. Deus chega e fala assim, Abraão, quer saber? Acho que eu vou chamar você. E chama Abraão porque sim, e fala, eu vou te abençoar e você vai ser gigante. E o teu nome vai ser conhecido por todo mundo. Você vê, de novo, o mesmo padrão de graça que a gente encontra no Evangelho. Né? Isso é notável. O seguinte aspecto também, Isaac. A promessa de Deus para Abraão é a seguinte, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra, o que gera um questionamento imediato. Abraão era limitado tanto em tempo como em espaço. Como é que Abraão iria abençoar as famílias que vieram antes dele, por exemplo? Ou as que viriam depois que ele morresse? Como é que Abraão ia abençoar uma família que estivesse lá do outro lado, no extremo da terra, já que ele estava em Ur dos Caldeus, quando Deus disse isso? Como é que ele ia abençoar uma nação, ou um povo, uma família que estivesse na outra ponta do continente? Que ele nunca alcançou e nunca conheceu. Isso já gera uma pergunta muito importante, porque mostra que essa aliança aí, ela tem uma continuidade. Ela não termina em Abraão. Essa bênção que Deus dá a Abraão, ele renova com o filho de Abraão. Abraão recebe essa bênção, mas Isaac também é portador da mesma bênção. Jacó vai ser portador da mesma bênção. E quem é o destinatário final dessa bênção? O que a recebe por último? O que consuma de verdade? O Novo Testamento diz que é a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Deus abençoaria todas as famílias da terra em Abraão, mas não por causa da pessoa de Abraão, e sim por causa do descendente dele. Lá em Gálatas 3 está claro, né? A pessoa de Jesus Cristo é a grande consumação da aliança feita com Abraão. Isso já nos mostra um outro princípio da aliança, né? Assim como a aliança feita com Noé, e a aliança feita com Adão ali depois do pecado, a aliança feita com Abraão também, todas elas se encaminham para um ponto específico na história. Né? O fluxo da providência de Deus está movendo tudo. Todos os eventos, pessoas, guerras, mortes, nascimentos, tudo isso está cooperando para conduzir a história para um ponto. O momento em que ele vai consumar a aliança na pessoa de Jesus. Então, para mim isso é um dos ápices desse assunto, sabe? É uma daquelas chaves que viram, sabe? E você percebe a clareza de todos os ensinos bíblicos conectados ali. E você citou Gálatas 3 aí, e Paulo é específico em dizer que as escrituras previram, ele fala, previram o que aconteceria
um Deus justificando os gentios. Então ele fala que em Abraão, Deus ele prenunciou o evangelho. Mas que evangelho? Não está falando de cruz, ele está falando de Jesus aqui. O que ele está falando? Não. Ele está falando a mesma coisa que ele falou para Adão. Olha, Adão, vai vir o descendente. E vai vir de você. Só que não é você. Ao mesmo tempo, né? Fica essa coisa dúbia. Abraão, é o seguinte, na tua família vão ser benditos todas as famílias da terra. E aí, assim, eu acabei pulando esse ponto ali em Noé, mas, de novo, né? Em Noé você tem Deus abençoando alguém porque sim, separando essa pessoa, falando assim, olha, eu vou preservar a tua descendência para você gerar uma família, gerar uma linhagem, porque a gente, de novo, tem que sempre lembrar de Gênesis 3,15, a semente, o descendente. Então eu vou preservar essa relação do outro em você, para que o descendente venha, e vou dar para você uma terra para você habitar e povoar com essa descendência. Então são os mesmos 3 pontos lá de Adão, Deus, descendente, terra. Aí você chega em Abraão, qual que é a promessa de Deus para Abraão? Abraão, eu tô te abençoando porque sim, porque eu quis, eu chamo você aqui, e eu vou te dar uma descendência gigantesca. Ele reafirma isso em Gênesis 15, depois em Gênesis 17, é tão numerosa quanto as estrelas do céu, a areia do mar e tal, não sei o quê. E eu vou te dar uma terra para você poder povoar e gerar essa descendência. De novo, tudo sempre prenunciando essa ideia de que um dia o Éden voltaria para a Terra. A Terra seria novamente essa habitação total de Deus ali, de toda a influência de Deus ali. E aí a gente vai para a próxima aliança aqui, no caso a 4ª aliança, digamos assim, né? A gente viu Adão, a gente viu Noé, a gente viu Abraão, e aí a gente chega em Êxodo 6, e Êxodo 6 está ali dentro do contexto de toda essa descendência de Abraão, ela está agora presa dentro do Egito, trancafiada como escravo. E aí o texto vai dizer aqui pra gente, a partir do verso 2, né? Deus falou a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes foi conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, lembrando aí do contrato, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito. Vou livrá-los da escravidão. Vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Eu vou salvar os israelitas porque sim, porque eu quero, porque eu vou abençoá-los. E como é que eu vou abençoá-los? Eu vou preservar a linhagem deles, levando eles para onde? Para uma terra que eu vou dar para eles administrarem e gerarem essa descendência. Mais uma vez aqui a gente vê os mesmos moldes, né? Mas o que a gente vê aqui que vai adicionar algum aspecto de entendimento dessa evolução da aliança? Eu acho muito interessante, Isaac, nessa passagem aqui, porque é uma das primeiras ocasiões onde Deus usa o que nós chamamos de a fórmula da aliança. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. E essa frase, gente, é tão importante porque você vai ver ela sendo repetida diversas vezes na Bíblia. Cada vez que a aliança era quebrada, Deus ia lá e restaurava. E qual era a frase que ele dizia? Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. A aliança na Bíblia, ela é comparada pelo próprio Deus, na verdade, como um casamento. E essa frase é como se fosse o voto matrimonial. Deus é o esposo, Israel é a esposa, e cada vez em que Deus reata o laço, no caso, a primeira vez em que ele está fazendo pela primeira vez o laço de casamento, né? Ele está dizendo, eu serei o seu marido, você será a minha esposa. Eu serei o seu Deus, você será meu povo. E essa frase ela é reiterada, repetida muitas vezes. Talvez você lembre até dela lá no Apocalipse, né? A última vez em que Deus vai precisar dizer isso, porque depois disso nunca mais vai haver quebra nessa relação. Ele fala lá em Apocalipse 21, né? Eu serei Deus deles e eles serão povos de Deus. Aplicado agora a todas as nações do mundo. Mas retornando aqui, né? Eu fiz o link aqui com o Apocalipse, só para você perceber como está lançado, está espalhado ao longo da escritura esse tema. Mas o que esse texto acrescenta aqui é que o mesmo Deus que manteve a aliança com os patriarcas é o Deus que agora vai libertar o povo por exclusivamente ação dele. E vai conduzir esse povo até uma terra para que lá ele possa dar continuidade aos propósitos dele. Geralmente a gente acha que a aliança que Deus fez com o povo ela acabava aí, né? Na libertação. Mas Deus diz, eu vou libertar vocês, e esse era o ponto inicial da aliança. Mas vocês têm que lembrar que quando chega lá no Monte Sinai, quando Deus já tem resgatado o povo, quando já tem livrado o povo dos seus fardos, aí ele vai acrescentar outros pontos nessa aliança. Ele vai detalhar a aliança que fez com o povo.
Mas como o Isaac falou anteriormente aí, tudo começa por iniciativa divina. O povo gemeu lá no Egito, mas eles podiam ter ficado lá entristecidos, sendo chicoteados, o resto... Mas quem nunca gemeu nessa vida, né? Pois é. Quem não já passou poucas e boas? Se Deus não quisesse, eles continuariam desse mesmo jeito lá. Foi iniciativa divina. Ele é claro em dizer, né? Gente, eu só tô aqui salvando vocês por causa de um contrato que eu fiz lá atrás. Porque eu prometi lá atrás, e ele ainda fala pra Abraão, né? Sua descendência vai ser escrava, vai ser... Relaxa que eu vou resolver esse problema também. Então, assim, sempre a iniciativa é divina e... Só um pequeno parênteses aqui, que isso ajuda até a gente entender a justiça de Deus, como ele lidava com os povos no Antigo Oriente, né? Muita gente pergunta, às vezes, o que é que Deus mandava matar, isso e aquilo. Mas ninguém nunca para pensar que Deus manteve o seu povo 400 anos escravo no Egito, esperando só uma coisa. Porque se você ler lá a conversa dele com Abraão, em Gênesis 15, ele vai dizer: ainda não se encheu a medida do pecado dos cananitas, então não posso punir aquele povo ainda. O que é que eu vou fazer então? Vou deixar vocês escravos no Egito. Porque eu ainda tô tentando salvar eles lá. Exato, tô tentando salvá-los lá. E quando eu lidar com eles, quando não tiver mais como lidar com eles, aí eu vou trazer vocês para a terra que eu prometi. E vocês vão tirar esse povo de lá. E ele já sabia de todo o resultado, né? Ele já sabia que os caras não iam aceitar de jeito nenhum e tal. E ainda assim ele falou assim, não, gente, eu vou até as últimas consequências, até não ter mais o que fazer. Né? Então você percebe que a quebra contratual ela é sempre do ser humano, né? Jarson, o nosso tempo aqui na rádio acabou, porque o tempo é curto, mas ainda tem umas coisas legais pra gente conversar que não podem ficar de fora dessa conversa. Então, eu vou me despedir aqui do pessoal da rádio, convidando você aí da rádio para correr lá no YouTube e assistir a segunda parte dessa conversa, que a gente vai falar ainda sobre alguns outros aspectos aqui dessa aliança do Sinai e também sobre a nova aliança, a promessa da nova aliança. Então corre lá, youtube.com/cristãoscansados e assista a segunda parte dessa conversa que está imperdível. A gente se vê na semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão, gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação única usando o QR Code do PicPay ou pelo site apoia.se/cristãoscansados, fazendo contribuições mensais de qualquer valor. Os links estão na descrição.